Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo de hoje do Ministério Internacional de Reconciliação com Deus. Espero que este momento seja um momento de edificação, um momento de reconciliação com Deus, um momento de muitas bênçãos. Eu sou o irmão Osvaldo e hoje vamos falar do altar espiritual. O que é um altar espiritual, para começar? Um altar é um lugar, não é, de encontro entre o homem e Deus. Ou seja, representa uma consagração, entrega, adoração e sacrifício espiritual. Não é? É o lugar onde a carne morre e o espírito se fortalece. Então, como base bíblica, podemos ver Romanos 12, 1, onde a palavra diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então aqui conseguimos ver que nós, irmãos, devemos nos oferecer, nos entregar a quem? É aí que está a questão, não é? Nos entregamos a Deus como um sacrifício. Significa que nós devemos fazer um sacrifício, nos sacrificar. Ou seja, a primeira coisa que Deus quer somos nós mesmos, não é? Quer a nós mesmos. Mas, ok, se Ele quer a nós mesmos, será que Deus quer que eu entregue os meus braços, a minha cabeça? O quê? O que Ele quer, na verdade, Deus, é o seu coração. É que você entregue o seu coração a Deus, não é? Então, em Salmos 43, no versículo 4, ele diz: então irei ao altar de Deus, ao Deus que é a minha grande alegria. Então, esse altar de Deus, se eu estou a dizer que eu tenho que me oferecer ou me entregar, significa que o seu coração deve ser um altar de Deus. O seu coração tem que ser um lugar onde Deus habita. E quando o seu coração é um lugar onde Deus habita, significa que você completamente está entregue a Deus. E quando você completamente está entregue a Deus, significa que você será capaz de levantar um altar, tanto na sua casa, para poder servir. Porque para servir a Deus, eu preciso o seu coração. Você tem que servir a Deus partindo do seu coração. Significa que com base no seu coração você vai poder levantar um altar na sua casa. Ou seja, a sua casa vai ser um altar, não é? Também, não é? Então, o segundo ponto é preciso compreender, né? O que é um altar também no mundo das trevas? Porque se estamos a falar de um altar, de um encontro com Deus, existe o Deus, existe o diabo. Significa que, na verdade, um altar espiritual pode ser um altar das trevas, assim como pode ser um altar do mundo da luz, nesse caso. Então, na verdade, no mundo espiritual ou no mundo maligno, altares são estruturas consagradas a demônios através de pactos, rituais e sacrifícios. Então, são usados como pontos de conexão e legalidade para a ação do inimigo. Então, as bases bíblicas disso podemos ver Deuteronômio 12, de 2 a 3. Diz assim: destruireis totalmente todos os lugares onde as nações servem os seus deuses e destruireis os seus altares. Então, aqui conseguimos ver que existem altares no mundo das trevas, onde são adorados os deuses, onde demônios, onde espíritos malignos são invocados. 1 Coríntios 10, 20 diz: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. Significa que os curandeiros, quando pedem galinhas, pedem outros animais para sacrificar, isso fazem para demônios, não para Deus, não para purificação. Como enganam as pessoas, dizer que é para ser lavado, é para ser santificado, purificado, é tudo mentira. Então, qual é o perigo desses altares? Não é? Esses altares sustentam maldições, enfermidades, vícios, miséria espiritual e resistência ao mover de Deus. Significa que quem participa dessas coisas, significa que está, na verdade, a alimentar esse altar que no final de tudo vai bloquear a sua vida, vai trazer maldição, vai trazer enfermidades, vai trazer morte, vai trazer miséria, não é? Então, o que é um altar no reino da luz?
Ah, meu Deus, altares erguidos para Deus são locais espirituais e simbólicos onde se estabelece comunhão, aliança e adoração com pureza e fé. Alguns exemplos, não é? Podemos ver Gênesis 12, versículo 7, onde diz: apareceu o Senhor a Abrão e ele edificou ali um altar ao Senhor. Em Gênesis 35, 7 também diz: e edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel. Então significa que um altar de Deus, um altar da luz, um altar do reino de Deus, um altar é um lugar que serve para adorar a Deus, é um lugar para Deus, é um lugar santificado para Deus. Ou seja, o altar verdadeiro traz a presença, fogo, revelação e resposta de Deus. Podemos ainda ver em 1 de Reis 18, 30 e 39, diz: Elias repara o altar do Senhor, ora, e o fogo desce do céu. Significa que num altar de Deus, o fogo desce, o poder, o Espírito Santo e a presença de Deus enche. Ainda podemos ver em Salmos 26, 6 a 7, diz: lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Amém? Então, aqui nós conseguimos ver, meus irmãos, que o altar do Senhor é um lugar verdadeiro que traz a presença de quê? A presença de Deus, que traz fogo, que traz revelação, que traz respostas. Ah, eu adoro esse altar, eu adoro estar nesse lugar. Podemos ainda ver também por que é importante, ou porque é importante sim destruir os altares das trevas, porque nós precisamos destruir, não é? Ainda podemos ver alguns versículos, né? Mas primeiro é preciso compreender, não é, o motivo. Então, aqui nós podemos dizer que para anular os pactos, maldições e influências espirituais contrárias ao reino de Deus, esse é o motivo principal. Vou repetir, o motivo principal pelo qual nós devemos destruir os altares é para anular pactos, para anular maldições, para anular influências espirituais contrárias ao reino de Deus. Porque esses altares são esses que governam. Existem famílias onde os homens não podem casar, ou as mulheres não podem casar, onde todo mundo tem que morrer por acidente, ou ninguém pode trabalhar. São altares, são legislações, são espíritos que legislam nessa casa. São esses altares que devem ser quebrados. Então, podemos ver as bases bíblicas. Juízes 6, 25 a 26, diz: derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e edifica ao Senhor teu Deus um altar. Significa que em Juízes 6, 25 a 26, então a palavra está nos dizer para destruir um altar e edificar um novo altar. Significa quebrar, destruir o altar das trevas e edificar o altar da luz. Aqui é uma coisa muito importante. Você não pode destruir um altar e deixar o espaço aberto. Você tem que destruir um altar e levantar um novo altar. Um novo altar. Então, 2 Coríntios 10, 4, a palavra nos diz: as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Significa que a destruição desses altares é feita pelas armas, usando as armas espirituais. Oh, meu Deus, onde é que estão essas armas? Quais são essas armas espirituais? As armas espirituais que nós devemos usar é a palavra, é a palavra, é a palavra de Deus. É por meio da palavra, assim como Jesus, quando foi tentado pelo inimigo, Jesus usou a palavra. É por isso que você, meu irmão, você, minha irmã, precisa conhecer a palavra, precisa estar firme na palavra, precisa gostar, amar, ter sede, fome da palavra. Então, é por isso que nós jejuamos. Jejuamos para quê? Para poder enfraquecer a nossa carne, mas sim fortalecer o nosso espírito, alimentarmos o nosso espírito com a palavra. Então, iremos ver mais à frente. Então, por que nós devemos levantar um altar para Deus? Meus irmãos, algumas das razões são: primeiro, para marcar aliança com Deus, não é? Para marcar uma aliança com Deus. Nós sabemos o que é uma aliança. Assim como nós podemos ver quando alguém casa, não é? Estabelece uma aliança com alguém. Então, para nós podermos casar, para nós podermos ter essa intimidade
com Deus, não é? Então nós precisamos levantar um altar. Segundo, para invocar sua presença continuamente, não é? Significa que um altar tem que ser um altar é um lugar onde a adoração ou a prática, não é? Nesse lugar é contínua, não é? Então, terceiro, para manter viva a chama de adoração, santidade e comunhão. Preciso repetir aqui. Chama de quê? De adoração. Adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus. É isso que o diabo quer. Ele quer ser adorado, mas a palavra nos ensina que não é ele que é digno. O diabo não é digno disso. O único que é digno de louvor, de adoração, é Deus, não é? Então, esse é o lugar para uma adoração contínua, santidade e comunhão. E o quarto ponto, não é? Para manifestar o reino de Deus num ambiente pessoal e coletivo. Significa que nesse lugar, nesse altar, pode ser um lugar onde, não é? Pode ser o meu lugar secreto onde eu vou orar ao meu Deus, onde eu vou orar com a minha família, onde eu vou orar com a congregação. Por exemplo, existe a igreja. A igreja representa um altar onde congregações, não é, são reunidas, não é? Existe o altar onde pode ser a minha própria família, pode ser um espaço onde eu reservo para adorar, para invocar o nome de Deus, não é? Então, as bases bíblicas, nós podemos ver Salmos 51, 17, onde diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, o que significa que Deus não é um Deus que você vai lhe matar galinha, isso não são coisas de Deus, matar qualquer que seja o animal, não é isso que Deus quer. Deus, o sacrifício que você tem que fazer é de jejum, o sacrifício que você tem que fazer é de entrega, você se entregar com um espírito quebrantado, um coração quebrantado, não é? Levítico 6:3 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Significa que um altar é um lugar onde o trabalho tem que ser contínuo, não é? Então, ainda Josué 8, de 30 a 31, ele diz, não é? Josué edificou um altar ao Senhor no monte Ebal, não é? Significa que você, meu irmão, você, minha irmã, edificar um altar não é algo que começa contigo, não é algo que começou hoje. Assim como ainda podemos ver em Malaquias 1, no versículo 11, diz: mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá incenso e ofertas puras. Amém. Agora, meus irmãos, e como edificar um altar, não é? Como edificar um altar? Primeiro, entregar-se como um sacrifício vivo, não é? Nós já falamos, primeiro você tem que se entregar, não é? Segundo, orar constantemente, meditar na palavra, jejuar com um propósito, adorar em espírito e em verdade, viver em santidade. Eu vou repetir. Como edificar um altar, não é? Aqui eu menciono 6 pontos principais, não é? Primeiro, entregar-se como sacrifício vivo. Segundo, Romanos 12, versículo 1. Segundo, orar constantemente. Segundo, primeira de Tessalonicenses 5, versículo 17. Terceiro ponto, meditar na palavra. Assim como podemos ver em Salmos 119, o versículo 105, ou ainda em Josué 1:8, não é? Quarto ponto, jejuar com propósito. Podemos ver Joel 2, 12 a 13, não é? Quinto ponto, adorar em espírito e em verdade. Assim como podemos ver João 4, 23 a 24, não é? E sexto ponto, viver em santidade. Hebreus 12, 14. Então, quando o altar está edificado corretamente, a presença de Deus é contínua, o fogo não se apaga e há direção clara do céu. Amém? Então, eu agradeço. Esse é o estudo de hoje. Essa é a abordagem que nós trazemos hoje para partilhar consigo, meu irmão, para partilhar consigo, minha irmã. Que Deus te abençoe, que todos os altares, não é, da sua família, da sua vida, que sejam quebrados em nome de Jesus, e que a mão forte e poderosa de Deus repouse sobre si, que a luz de Deus repouse sobre si, que receba as suas bênçãos, que todos os altares sejam quebrados, e que a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, levante o seu altar por meio da palavra de Deus. Amém.
Muito obrigado pela sua presença. Nos vemos no próximo vídeo. Eu sou Irmão Osvaldo, do Ministério Internacional de Reconciliação com Deus.